pessoal, tudo bem? Na sexta-feira eu deixei uma enquete a respeito da apreensão palmar. Se vocês conheciam ou sabiam o que era apreensão palmar. Muita gente disse que não sabia o que era. Então eu vou tirar essa dúvida de vocês e já vou explicar por que é tão importante essa apreensão palmar, a gente estimular a apreensão palmar na criança. A apreensão palmar, quando a gente nasce, ele é um dos reflexos avaliados. Existe uma série de reflexos de Moro que eles avaliam na criança e esse é um dos reflexos que eles avaliam. O, o reflexo em si é, você coloca o dedo na mãozinha, na palma da mão do bebê e o bebê fecha a mão. Esse é o reflexo em si. Só que com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo, estimulando essa parte para que ele entenda que a criança em si entenda que você pode exercer alguma força nisso aqui. Então a gente vai trabalhar a força dessa apreensão palmar. Como a gente pode fazer isso? A gente vai brincar com massinha, amassar papel, brincar com a esponja, enche a esponja, deixa a esponja encher de água e depois aperta para tirar toda a água da esponja. Para a gente entender, para a criança compreender, que a gente pode exercer mais força e menos força, pedir para a criança levar um ovo até um determinado lugar, um objeto mais leve, algo mais frágil, para à medida que a criança for se desenvolvendo, ela perceber que existe algumas forças que você vai exercer nessa apreensão palmar. Por que é tão importante a apreensão palmar? A apreensão palmar, ela vai vir de encontro a todo o nosso dia a dia. Então, assim, você dá um suco para a criança num copo descartável. A criança ainda não tem bem desenvolvida essa questão do tônus da apreensão palmar, ela vai apertar o copo descartável e vai voar líquido para tudo quanto é lado. Acontece um acidente, né? Ou então a criança não segura, não tem força o suficiente para segurar o objeto, uma xícara, um copo, enfim. Então a gente estimula para que a criança perceba em que momento ela pode exercer mais força, em que momento ela vai exercer menos força e que ela consiga se conhecer, entender como é o processo dela. Por que vai ser importante lá na vida acadêmica? A gente sempre diz que antes da criança ler e escrever, a criança precisa aprender a amassar massinha, a criança precisa amassar papel, justamente para isso, porque na hora dela desenhar, por exemplo, com o giz de cera ele é um objeto mais frágil, então às vezes a criança exerce muita força, ela vive quebrando o giz na mão. Né? Ou então ela não faz força o suficiente, quase não dá para ver o desenho porque está muito fraco. São essas situaçõezinhas que ela precisa desenvolver antes dela ler e escrever, para ela entender que a pega do lápis é uma pega diferente e que ela vai ter que, além de segurar, ela vai ter que fazer uma pressão junto. Então, são duas coisas simultâneas que ela precisa fazer. Espero que eu tenha respondido a dúvida de vocês, que eu tenha sido claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, anotem, mandem direct, comentem, tá? Que a gente vai, à medida do possível, respondendo e tirando a dúvida de vocês, ok? Fiquem ligados que vai ter mais dicas mais pra frente, ok? Beijinho! Tchau, tchau!